hoje eu quero entrar aqui rapidamente na palavra, no compartilhamento com você, e eu gostaria que você abrisse lá a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 21, Romanos 3, 21, na última semana nós falamos acerca da ira de Deus. Você lembra que eu compartilhei com você que aquela mensagem semana passada, ela serviria como uma introdução para essa, né? Não é que só vai fazer sentido, né? Nós falamos com a ira de Deus na perspectiva correta, ela se torna, né, entendível quanto à questão do Evangelho, mas ela se torna esse fundamento também para hoje, né? Você que ouviu aqui no culto, você que ouviu de novo, você que leu essa mensagem, hoje ela vai fazer muito mais sentido para você. Só que aí, o que eu fiz, né? Ali, lembra que eu falei, nós fizemos ali, peguei o versículo 18, né, do capítulo 1, e aí agora eu dei um salto, né, lá para 3:19, nós falamos semana passada, lembra, né? Mas agora sem a lei, mas agora. Então, agora nós chegamos nesse momento aqui, Romanos 3, 21, e eu vou ler até o 26, não vou falar sobre todos esses versículos, mas aqui, o que representa? Aqui representa uma nova sessão na Epístola de Romanos, um novo tempo, ok? Paulo então está abordando algo até o capítulo 3, versículo 19, mas a partir, agora 19 e 20, a partir do 21, ele começa a falar outra coisa, ok? E essa característica do apóstolo Paulo, né, você leu a carta aos Romanos, talvez não a primeira vez ou mais vezes, se você leu mais vezes, você percebeu muito mais ainda, que o apóstolo Paulo, ele fala várias vezes a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Então ele vai falar sempre a mesma coisa. Se você pegar o livro de Romanos até o capítulo 8, ele vai falar várias vezes a mesma coisa de maneira diferente. Aí você vai pegar lá a carta de 1 Coríntios, 2 Coríntios, vai falar a mesma coisa de maneira diferente, porque existe então uma aplicação diferente, mas a mensagem dele é a mesma, é o Evangelho de Deus, é sobre isso. Então é importante eu e você ouvirmos sempre a mesma coisa, de maneira diferente, para que isso se torne uma verdade dentro de nós. Eu já falei para você que o Evangelho não é uma religião, o Evangelho é sobre um relacionamento, né? Só que no Evangelho, a mensagem do Evangelho é a justiça de Deus, nós vimos isso, né? Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, o Evangelho é a justiça de Deus, e aí eu ensinei para você que a justiça de Deus, naquele momento, Paulo está falando, não é sobre o caráter de Deus, semana passada eu falei, a justiça como caráter, por isso que tem a ira, né? Mas a justiça de Deus que é tratada em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, naquele contexto, é sobre a dádiva que nós recebemos, a justiça como um presente. Aí usei para você a ilustração da roupa, é como se Deus nos desse a roupa agora, e essa roupa agora nós vestimos ela e podemos chegar diante de Deus, porque nós, por natureza, por conta de Adão, nós somos pecadores, ok? Então não tem como eu apresentar diante de Deus. Aí Deus então me reveste da sua justiça, da justiça de Cristo, para que eu possa chegar diante dele. Então essa justiça que nós recebemos, é por isso, né, que a declaração que nós temos, por conta dessa verdade do Evangelho, é que nós somos justificados, irmãos, justificados, é porque nós fomos revestidos de Cristo. Então agora Paulo, né, ele agora aborda a questão da justiça de Deus, num sentido mais, não só amplo, mas mais detalhado também. Só que se eu for, né, não temos tempo para isso, nem só nesse culto, mas acho que todos os cultos também do ano não daria, mas eu poderia mostrar para você que ele fala a mesma coisa, tudo vai culminar para Cristo e a obra da cruz, né? Tem um grande homem de Deus, eu admiro muito, obviamente ele já é falecido, um pregador, e ele ficou, gente, né? Ele ficou 8 anos pregando só a Epístola de Romanos na igreja dele. Nós estamos aqui a 6ª semana só, não tenho a pretensão de ficar 8 anos, mas ele ficou 8 anos de tanta riqueza que existe aqui nessa carta. Então a gente tinha 2 cultos por semana, o culto na sexta e no domingo era a carta aos Romanos,
E aí ele conta também no testemunho dele, na história dele, que às vezes na sexta, né, os próprios irmãos pediam, não, continua falando sobre Romanos, de tão poderoso que é, né, porque a carta, né, eu falei para você também, que quando Paulo envia essa carta, não lembro se eu falei isso, mas eu imagino que você também deva ter observado, né, ou alguém também falou, essa semana eu estava lendo e percebi que Paulo manda uma carta, ele não está em Roma. Sim, obviamente, por isso que ele manda uma carta. Não fazia sentido mandar uma carta estando lá, né? Mas enfim, acontece, né? Hoje em dia acontece, não com carta, mas com WhatsApp, não é assim? Você está com a pessoa aqui, a pessoa não fala nada para você, ela sai na rua, ela manda um WhatsApp para você, acontece isso? Acontece? Não, pode ser que Paulo também, né? Estava lá nos Romanos, não quis falar, não vou mandar uma carta para ele. Mas uma coisa, olha só, Paulo, ele envia carta, né? E essa carta, ela é riquíssima, como eu falei para você. Aí eu fico pensando, imagina se ele estivesse lá. Uau, ele ia falar muito mais do que está na carta. Com certeza ele depois esteve e falou, mas isso não está escrito. Mas o que está escrito para nós é aqui, essa maravilhosa epístola que Deus deu a revelação para o apóstolo Paulo. E eu quero ler com você aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 26, e depois nós vamos compartilhar. Diz assim, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Diga amém. Aleluia, irmãos. Então, essa porção aqui, ela é fantástica, ela é completa, mas eu quero dar atenção aqui para o versículo 24 e 25, mais o 25, o 24 também está, né, ali, não sei se você já recebeu a palavra, senão logo já vai ser enviado, também está o 24 compartilhado sobre ele, mas se eu for falar do 24, eu não vou conseguir falar do 25, porque é bastante coisa. Então eu vou falar só do 25, porque esse é o meu objetivo hoje, trazer para você. No versículo 25, vamos ler só ele mais uma vez? Versículo 25, diz assim, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas o que vai nos importar aqui nesse compartilhamento é só a primeira parte. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé em Jesus. Pastor, já não entendi nada, esse negócio de propiciação aí. Propiciação, o que é isso? Eu sei que muitas vezes o que dificulta você de fazer, não só de ler, de ter o hábito de leitura e de estudar, são as palavras que você não está habituado, né, com elas. Só que eu quero dizer para você, essas palavras, elas são poderosíssimas. Por quê? Porque elas têm um significado. E aqui, nesse versículo, se eu trouxer o 24 junto aqui, nesse primeiro momento, as palavras redenção, propiciação e sangue, elas vão apontar para a cruz do Calvário. A cruz é central aqui, Paulo está falando sobre a cruz, entende? Então nós precisamos entender que a cruz, ela se tornou o lugar aonde o amor de Deus foi expresso, amém? Aonde a ira de Deus veio, aonde a justiça de Deus também foi satisfeita, e tudo isso então, em relação a Deus, e em relação a nós, todos esses três aspectos básicos da cruz, nos gerou salvação. Então a cruz,
ela é uma espécie de tribunal de Deus. Ali Deus tratou com o pecado de toda a humanidade em Cristo Jesus. Então por isso que a cruz para nós, né, cristãos, evangélicos, protestantes, a cruz ela é central para nós. A cruz ela é o centro de toda a criação. Não por conta da criação, mas por conta da redenção dessa criação. Então eu e você não poderemos estar aqui hoje convictos que somos filhos amados de Deus se não fosse a cruz de Cristo. Se não fosse a cruz. A morte de Cristo gerou vida para nós. A condenação sobre Cristo, né, trouxe liberdade para mim e para você. E lá a troca que acontece, que nós vamos ver em toda a Escritura, a troca que acontece, né, que Cristo recebe algo e nós recebemos algo que é o oposto. Então Cristo recebe a enfermidade e nós recebemos a cura. Cristo recebe a condenação e nós recebemos a liberdade. Cristo recebe o pecado e nós recebemos a justiça. Cristo recebe a maldição e nós recebemos a bênção. Toda essa troca que acontece na cruz. A cruz é o lugar onde acontece essa troca. Se não houvesse a cruz, não haveria essa troca. Ok? Então, Cristo na cruz foi aonde todo o nosso pecado foi tratado, mas aonde Deus foi satisfeito. Lembra que eu falei para você semana passada que a ira de Deus está relacionada com o pecado. Não tem como Deus não se irar com o pecado. Por quê? Porque agora sim, a justiça de Deus, Deus ele é justo. Nós cantamos aqui, Deus é santo, amém? É santo. Deus é santo. Deus é justo. Então Deus não tem participação no pecado. Então desde o Éden, aonde entrou o pecado e com ele entrou a morte, a ira de Deus suscitou. Por quê? Por causa do pecado. Então a ira de Deus está sobre o pecado. E nós falamos, Romanos 1, versículo 18, que do céu manifesta a ira de Deus. E aí eu poderia mostrar para você inúmeras expressões da ira de Deus, mas a expressão máxima da ira de Deus é a cruz, porque ali na cruz a ira de Deus foi satisfeita. Então tem muitas pessoas, obviamente por não ter a revelação e o conhecimento também do Evangelho, quando eles veem a crucificação de Cristo, né, o vídeo, o filme da crucificação de Cristo, gera neles aquela dó, aquela coisa, né, emocional, coitadinho de Jesus. Ok, né? Os meus filhos agora que estão acostumando a assistir a crucificação, fico ensinando para eles, aqui está a nossa vitória, aqui nós temos vida. Mas é desafiador, né? Ou seja, naturalmente você vai olhar, coitadinho de Jesus. Eu não estou dizendo que Jesus não sofreu, não é isso. Mas eu quero que você entenda, ou melhor, você precisa entender que aquele sofrimento é que traz vida para você. Aquele sofrimento é que trouxe vida para você. E ainda assim, aquele sofrimento não foi gerado, né, pelos romanos. Pastor, mas foi os romanos que bateram nele. Foi os religiosos que entregaram ele. Ok, isso aqui no plano natural. Mas no plano espiritual, foi Deus quem proveu para si mesmo aquele sacrifício. Então a cruz de Cristo não é uma ideia dos homens, embora os homens foi que crucificaram Jesus. Mas a ideia da cruz, ela é de Deus. Porque ali na cruz é onde a ira de Deus é satisfeita. Mas vamos lá, para o aspecto da propiciação, que é importante demais essa palavra. Essa palavra propiciação, ela não é tão comum. Mas a palavra propiciação, ela é principal aqui nesse texto, ok? A palavra propiciação, ou melhor, a propiciação, ela significa, o significado dela, propiciação significa apaziguar, aplacar ou afastar a ira. Então, propiciação está ligado em aplacar a ira de Deus. Isso é propiciação. A propiciação, e aí eu preciso mostrar para você de onde vem essa palavra, para que você entenda o significado e a aplicação dela. Preste bem atenção. A palavra propiciação, ela vem de propiciatório. Pastor, aqui. Eu sabia, claro. Óbvio, né, que vem de propiciatório. Mas propiciatório é o nome da tampa da Arca da Aliança. Eu até me esqueci de pedir. Tem como botar uma imagem da Arca da Aliança aí, uma bonita, não consegue? Eu me esqueci de pedir. Eles vão arrumar ali eu vou mostrar para você entender. Propiciatório é a tampa da Arca da Aliança.
A Arca da Aliança era uma caixa, né, que ela foi feita por orientação de Deus, lá no tabernáculo. Então essa caixa ela era de acácia revestida de ouro, ok? E na caixa havia 3 coisas dentro dela, né? Havia uma porção de maná lá do deserto, havia as tábuas da lei que Deus tinha dado, e havia o bordão, que era um cajado de Arão, né? Não vou contar para você a história aqui, senão nós vamos voltar lá atrás, mas enfim, estavam esses 3 elementos. Só que a caixa era revestida, mas a tampa, ela não era de madeira, a tampa ela era de ouro maciço. Em cima da tampa havia 2 anjos querubins, você vai ver na imagem, 2 anjos querubins virados para baixo, para dentro da tampa, ok? Essa arca, ela ficava num lugar chamado Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar mais profundo do tabernáculo, que Deus então deu as medidas para Moisés fazer. O tabernáculo havia 3 partes, o primeiro era o átrio, que era uma espécie de pátio. O segundo era o lugar santo, e o terceiro era o Santo dos Santos. Cada parte tem seu significado, cada parte tinha a sua atuação. Não vou falar todos aqui, porque eu quero falar da propiciação. Mas então a Arca da Aliança estava lá dentro. Só que o que acontecia? Na Arca da Aliança, ou melhor, lá no lugar santo, no Santo dos Santos, acontecia algo, uma vez por ano em Israel, chamado Dia da Expiação, chamado também de Yom Kippur. Nesse dia é o dia do perdão. Havia um dia onde o povo então jejuava, o povo aqui está a Arca da Aliança, bonita essa imagem. Propiciatória, aquela tampa de cima ali, onde é que está os anjos, ali na frente deles. Isso aqui é o propiciatório. Essa arca ficava lá dentro do Santo dos Santos. Só que o Santo dos Santos, ele era acessado somente pelo sumo sacerdote, que era Arão, uma vez por ano. Ninguém podia entrar lá outro momento. Teve uma época, né, que os 2 filhos de Arão tentaram entrar lá, né? A Bíblia não é bem clara se eles entraram ou eles não entraram, mas eles tentaram entrar com um fogo, e a Bíblia chama de estranho, eles morreram, foram fulminados. A partir dali, Levítico 16, fala do dia da expiação, Deus diz, somente Arão vai entrar lá, uma vez por ano, para expiação. Pastor, já estava complicado propiciação, e agora vem com essa palavra de expiação. É espiar? Mais ou menos, mas não espiar sim, espiar de remoção. Expiação, guarde essa palavra também, a palavra expiação está ligado a remover, a cobrir pecado e remover a culpa. Então, o dia da expiação, o que acontecia? O dia do perdão da nação de Israel, do povo de Israel. Nesse dia, uma vez por ano, o sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote que era Arão, vou falar rapidamente aqui para você entender como que funcionava, não tudo, mas uma parte. No dia da expiação, o povo trazia sacrifício, né? Havia muitos outros sacrifícios, mas no dia da expiação era um dia especial. O sumo sacerdote Arão, como que ele fazia? Antes dele fazer o ritual para o povo, ele tinha que fazer um ritual para ele. Então tinha que ir lá, ele tinha que tomar um banho, botar uma roupa específica, botar toda uma situação específica, e aí ele tinha que fazer o que? Ele tinha que pegar um animal, um novilho, ok? Para fazer um churrasco, não, estou brincando, um novilho para sacrificar. Ele sacrificava esse novilho, ok? Pegava o sangue desse novilho, e esse sacrifício era para expiação, remoção do pecado dele e da família dele. Então, antes de Arão oferecer um sacrifício pelo povo, ele tinha que oferecer um sacrifício por ele. Então, ele tinha que ser purificado. Claro até aqui? Então, ele tinha que sacrificar um animal. Então, esse animal era sacrificado, né? Mas o sangue era pegado e Arão entrava lá no Santo dos Santos com esse sangue. Só que ele não podia entrar de qualquer jeito, ele tinha que ter ele tinha que ter se lavado, ele tinha que estar usando a roupa. E outro aspecto importante, ele tinha que criar uma espécie de uma nuvem de fumaça, que era com o incensário que tinha no lugar santo. Bom, eu confundi você, não, mas ele tinha que fazer uma nuvem de fumaça. Tinha que ter uma nuvem de fumaça ali, naqueles querubins ali. Ali tinha que ser envolto de fumaça.
E aí ele trazia o sangue do sacrifício dele e oferecia em cima, no propiciatório. Ele aspergia, a Bíblia diz que ele aspergia, Levítico 16, depois você pode ler, ele aspergia 7 vezes o sangue, em cima da arca, ou seja, no propiciatório, para propiciação. Então ele pegava o sangue do animal, e aspergia diante do propiciatório, para propiciação, para si e para a sua casa. Depois disso, ele ia lá, pegava um animal, né, geralmente um bode, era um bode, e fazia o sacrifício do bode. Esse sacrifício era para o povo de Israel. Arão agora está santificado, ok? Mas agora ele vai fazer um sacrifício para a nação de Israel. Na verdade, haviam 2 bodes. Um era chamado de bode emissário, ou bode expiatório, né? Já viu o bode expiatório nos filmes, né? O cara é um bode expiatório. Vem daqui o bode expiatório, da Bíblia, né? Tudo está na Bíblia, eu já falei para vocês. Esse era enviado para o deserto, mas não vamos falar dele hoje. Mas esse outro bode, ele era sacrificado, acontecia o quê? A mesma coisa, Arão pegava o sangue, ia lá no propiciatório e aspergia o sangue, para a propiciação do pecado de Israel. E aí, Arão está dentro do Santo dos Santos, há uma fumaça ali, e aí o que acontece agora? Agora Deus vem no Santo dos Santos. Aonde Deus vem? No propiciatório. Por que tinha que ter a fumaça? Principalmente para Arão não ver Deus, porque se Arão visse Deus, ele caía morto, e quem manda fazer isso é o próprio Deus. E aí Deus vinha, o que Deus fazia, irmãos? Deus vinha no propiciatório, grava bem isso, Deus vinha na tampa da arca, e Deus olhava ao sangue do sacrifício. Depois dele ver o sangue do sacrifício, o que acontecia? A ira de Deus era aplacada, e o pecado do povo era perdoado, e em 1 ano eles tinham o perdão de Deus. Esse era basicamente o ritual. Só que o que acontecia? No outro ano, tinha que fazer de novo o mesmo sacrifício. No outro ano, tinha que fazer de novo o sacrifício. No outro ano, tinha que fazer outro sacrifício. Só que o que Paulo está dizendo, que nós lemos ali? Paulo disse que Deus apresentou como propiciação Jesus Cristo. Deus apresentou o sangue de Jesus como propiciação. Então esse ritual de propiciação acontecia lá na antiga aliança daquela maneira. Só que todos os anos tinha que ser feito de novo. Todo ano, no outro ano, expiação e propiciação. Arão tinha que fazer o ritual, tinha que fazer sempre, todo ano. Mas agora, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que Deus ofereceu, ou Deus mostrou, ou Deus, ele expôs Cristo e o sangue do sacrifício na cruz do Calvário como propiciação. Agora, aquele sangue lá de trás aplacava a ira de Deus, amém? Esse sangue de Cristo, ele também aplaca a ira de Deus, amém? Mas tem uma diferença, aquele lá tinha que fazer todo ano, o de Cristo foi feito uma vez por todas. Deus ofereceu uma vez o sacrifício, o sangue de Cristo, de uma vez por todas. Não há mais necessidade do sangue ser aspergido sobre o propiciatório, ou melhor, não há mais necessidade de sacrifício, porque o sacrifício de Cristo, o sangue que foi oferecido, foi suficiente, e de uma vez por todas, a ira de Deus foi aplacada. A ira de Deus foi aplacada, irmãos. Isso aqui significa muito para mim e para você, demais. Porque primeiro, olha só, pastor, mas eu achei que Jesus tinha ido para a cruz, Jesus tinha sido crucificado para mim ser perdoado. Ok, você foi perdoado, mas antes desse sangue perdoar você, esse sangue precisava aplacar a ira de Deus.
Lembra que eu falei para você na última semana? O Evangelho, Romanos capítulo 1, versículo 1. O Evangelho é de Deus. O Evangelho começa em Deus. Então, primeiro o sacrifício é para Deus. Lembra para quem Deus pediu para Abraão sacrificar o filho? Para ele mesmo. Então, a mesma coisa o sangue primeiro não é para mim e para você, primeiro o sangue é para Deus, porque Deus está irado com o pecado, lembra? Lá em Hebreus, para mim passar para essa parte do sangue, Hebreus 9, 24, 26, olha só que poderoso, só para reafirmar a propiciação. Hebreus 9, 24 a 26 diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, diferente de Arão. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com o sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Então Deus ofereceu a si para a propiciação. Então, e por que eu estou falando isso, dando essa ênfase, irmãos, nesses dias de Romanos e sobre esses aspectos aqui? Tudo isso é para você ter segurança, convicção na obra de Cristo, para você estar plenamente convicto que aquilo que Deus fez em Cristo Jesus é suficiente para você ser perdoado, para você ser justificado, para você ser salvo, que não há mais nada que eu e você devemos ou podemos fazer para cooperar com aquilo que Ele fez. Porque o que muitas vezes impede você de avançar, é porque a dúvida naquilo que Cristo fez. Mas obviamente não é dessa maneira que vem o pensamento vem, o que eu preciso fazer para Deus me abençoar? O que eu preciso fazer para Deus me perdoar? O que eu preciso fazer para ser aceito por Deus? Porque há um sentimento em você, há um sentimento constante e contínuo de desaprovação, principalmente quando você erra e quando você falha. Você fica com esse sentimento, sim ou não? Só que você acha que é isso que Deus pensa de você, é Deus que está fazendo você se sentir desaprovado, é Deus que está fazendo você se sentir desqualificado, é Deus que está fazendo você se sentir mal, acusado e condenado, como se Deus fizesse esse tipo de coisa. Não tem possibilidade, presta atenção, não há possibilidade de Deus fazer isso. Por quê? Porque Ele ofereceu o sangue para propiciação, de uma vez por todas, a ira de Deus foi satisfeita. Cristo foi enviado por Deus. Deus, vamos lá, mais uma vez, recapitulando e aplicando aqui. Deus, então, por conta do pecado, Ele foi ofendido, amém? Ofendido no quê? Na sua santidade. A ofensa do pecado despertou o quê? A ira de Deus, como eu falei para você, manifesta na cruz do Calvário em Cristo. E na mesma cruz, no mesmo sacrifício, o sangue que aplacou a ira de Deus, o sangue também, o mesmo sangue, o mesmo sacrifício satisfez a justiça de Deus. Então o sangue aplacou a ira de Deus, amém? Contra o pecado. Mas o mesmo sangue, o mesmo sacrifício, o mesmo sangue satisfez a justiça de Deus. E essa justiça de Deus é de caráter de Deus, atributo de Deus. Por que o sangue satisfez? Porque o sangue era puro. O sangue não era de pecador, o sangue não era de animal, o sacrifício era perfeito. Jesus Cristo nunca pecou. Deus fez pecado, mas Ele nunca pecou. Por isso que o mesmo sangue que aplacou a ira de Deus é o sangue que satisfez a justiça de Deus. É por isso que não precisa mais sacrifício. Se fosse um animal, como nós vimos na antiga aliança, precisava ter sacrifício de novo. Por quê? Porque aquele sangue não era suficiente para satisfazer a justiça de Deus. Se fosse o meu sangue, oferecido como propiciação, precisava ter outro sacrifício. Por quê? Porque o meu sangue não é perfeito, meu sangue não é puro, nós viemos do pecado.
Está entendendo por que você precisa estar convicto que em Cristo, de uma vez por todas, a ira de Deus foi satisfeita, mas também a justiça dele foi satisfeita, porque o sangue de Jesus é puro. Jesus Cristo nunca pecou, logo não há mais necessidade de sacrifício. De uma vez por todas, Cristo resolveu o problema na cruz, o sangue dele. E aí agora, como eu falei para você, o sangue, ele é para Cristo. Nós vemos no final do versículo 25, né? E até algo que nós podíamos investir mais tempo, mas hoje não dá. Diz que Deus deixou impune. Deus deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Como assim, pastor? Deus deixou impune? Sim, é porque aquele sacrifício que nós vimos na arca, aqueles sacrifícios, aquela propiciação, aquela expiação, ela não era permanente. Então elas não serviam para aniquilar o pecado, elas não serviam para aplacar a ira de Deus de uma maneira permanente. Então só ia jogando para o outro ano. Eu sei que você nunca passou por essa experiência, mas tem pessoas que já passaram, pode ter certeza, que a pessoa ela faz uma compra e ela dá um cheque. No dia de pagar ela não tem dinheiro, o que ela faz? Ela dá outro cheque. Daí vai vencer um outro cheque, no dia ela não tem dinheiro, o que ela faz? Ela dá outro cheque. E chega lá no dia de pagar de novo, ela vai, não tem dinheiro, o que ela faz? Ela dá outro cheque. E assim vai indo. Era assim que eram os sacrifícios da antiga aliança. Era como se fosse um cheque sendo dado. Só que ele nunca era compensado. Ele nunca era compensado plenamente. Por quê? Porque não tinha saldo na conta. Talvez isso você sabe como é que é. Não tinha como ser compensado o cheque, porque não tinha saldo, ou seja, o sangue de touros e de bodes não era suficiente. Então por isso que Deus deixou impune os pecados anteriormente. Para quê? Para agora, nesse tempo presente, Deus manifestar a sua justiça e oferecer o sangue de Cristo como propiciação do pecado. Só que agora é de uma vez por todas e de uma vez para sempre. Resolveu o problema. Não há mais problema com Deus. A ira dele foi satisfeita, a justiça dele foi satisfeita, a ira dele foi aplacada. Só que agora, como eu falei, é interessante e necessário, eu e você sabemos que o sangue ele era para Deus primeiro. O sangue é para Deus, por isso que a palavra propiciação é importante, é sobre aplacar a ira de Deus. O sangue não era para nós inicialmente, é para Deus. Lá em Êxodo 12, tem uma figura, um vislumbre da propiciação. Você conhece o texto de Êxodo 12 que fala da Páscoa. Lembra? O povo está lá no Egito. O que acontece no Egito? Deus então agora emite, um decreto dizendo que vai matar todos os primogênitos de toda a nação. Mas aí para Israel ele diz o seguinte, vai fazer o quê? Vai pegar um cordeiro. Lembra? Um cordeiro. Vai pegar um cordeiro, vai matar esse cordeiro, vai sacrificar esse cordeiro, vai pegar o sangue desse cordeiro, vai passar nos umbrais da porta, e vai pegar a carne desse cordeiro, e vai assar dentro de casa, vai comer, junto com as ervas amargas e o pão sem fermento. Isso é a Páscoa, a primeira Páscoa é essa. E você sabe que o cordeiro aponta para Jesus, amém, irmãos? Aquilo que acontece lá em Êxodo 12, aponta para aquilo que aconteceu na cruz, amém? É isso. Só que a pergunta é, ou melhor, não é pergunta, também pode ser pergunta, mas a análise é o que? O sangue era passado nos umbrais da porta. Para quem era esse sangue? Para quem está dentro ver o sangue? Não, esse sangue é para Deus ver de fora. Então esse sangue não é diretamente para quem está dentro, esse sangue é para Deus. Porque lembra o que Deus fala? À meia-noite o anjo da morte ia passar. E aquela casa que estivesse com sangue, não ia morrer ninguém. Só aquela casa que não tinha o sangue. Então o sangue não tem a ver com quem está dentro, o sangue tem a ver com quem está fora, é Deus. O sangue era para Deus, era Deus que olhava para casa e via o sangue. Se ele via o sangue, a ira dele não era derramada naquele lugar. Se ele via o sangue nessa casa, não, aquele sangue aplacava a ira dele. Ele ia para outra, aqui ele viu o sangue, aplacava a ira dele. É isso que acontece no sacrifício de Jesus na cruz. Quando o sangue foi derramado, Deus fez o quê? Olhou para você? Não, ele olhou para o sangue, assim como fazia no propiciatório. Deus vinha na nuvem e olhava para o sangue. Agora Deus vem na cruz e olha
olha para o sangue de Jesus, e ele declara: a minha ira está aplacada, a minha justiça está satisfeita, de uma vez por todas, a ira de Deus não virá mais sobre a sua vida. Não há possibilidade disso acontecer, não há possibilidade de vir sobre a sua vida. Por quê? Porque ele já viu o sangue, Deus está satisfeito. Pastor, mas tanta coisa que acontece comigo, pastor, que não dá certo, só pode ser a ira de Deus. Seguramente eu digo para você, não é a ira de Deus. Pastor, mas por que acontecem umas coisas erradas comigo? Existe uma palavra chamada consequência. Se você colocar o dedo numa tomada, num fio desencapado, vai acontecer o quê? Um choque. Você pode dizer que isso é ira de Deus? Não, né? Como é o nome disso? Burrice. Então é consequência daquilo que você fez. Pastor, estou endividado. Nossa, a ira de Deus não é, você fez coisas que não devia. Pastor, a minha esposa está brava faz uma semana, é a ira de Deus na minha vida. Se a sogra vier junto, aí pode ser que seja. Não, estou brincando. Tinha que estragar a primeira estação, né, cara? Ah, bom, ainda bem que a ira de Deus não vem mais sobre mim. Pastor, eu estou com um problema lá no meu casamento, é a ira de Deus. Não é a ira de Deus, não. Nós temos o inimigo, tem essa outra parte, né? Mas não é a ira de Deus. Já viu quando acontece algumas tragédias, e as pessoas dizem: nossa, é a ira de Deus vindo sobre as pessoas. Não, irmãos, não. Existe consequência, nós temos que saber disso. Outro dia nós podemos falar só disso aqui. As consequências daquilo que a gente faz. A consequência que a humanidade, né, do jeito que a humanidade vive, vai ter consequência na natureza, concorda comigo? Vai dizer que é a ira de Deus? Não, é a maneira que a pessoa vive. Imagina uma pessoa, né, só come todinho e traquinas, o que vai acontecer com ela? Já sabe, né? Todinho, traquina, salgadinho, batatinha frita, e um tanto de coisa, o que vai acontecer com ela, com a saúde dela? Vai dar um negócio nela, vai dizer: nossa, a ira de Deus não é, que ela comeu demais, ela comeu coisa que não devia. Está entendendo? Então muitas pessoas consideram a ira de Deus aquilo que é consequência dos atos dela. Só que aquele que crê que foi marcado com sangue, ou melhor, aquele que crê no sangue, antes até dele ser marcado, aquele que crê no sangue, a ira de Deus não vem sobre ele, porque Deus ofereceu para si como propiciação. Só que olha só, por que é necessária a propiciação antes da expiação? Lembra o que é a propiciação? Aplacar a ira de Deus. Lembra o que é a expiação? Expiação é cobrir o pecado e remover a culpa. Então isso é expiação. Por que é necessário primeiro a propiciação para depois a expiação? Ou melhor, por que é primeiro o sangue para Deus e depois o sangue para nós? Porque se não fosse para Deus primeiro, de nada iria adiantar a expiação. Porque imagina só agora que o sangue, então, ele foi somente para você. Somente para você. Você foi somente, né, passou pelo cobrir o seu pecado, foi cobrido e não tem mais culpa, só você. Ok. Só que isso ia durar até quando essa expiação? Até você pecar de novo. Quando você pecava de novo, o que ia acontecer? Ira de Deus sobre você. Aí o que você teria que fazer? Vou fazer expiação de novo. Para quê? Para a ira de Deus não vir? Não, você ia fazer expiação de novo para você ser removida a culpa do pecado de você. Então você lá, daí você foi para casa, brigou com a mulher. O que ia acontecer? Ira de Deus sobre você e sobre ela também, porque os dois, quando um não quer, dois não brigam. Vinha a ira de Deus. O que você teria que fazer? Expiação de novo, mata mais um animal, pega o sangue, faz o negócio. Uau, agora sim, agora eu estou bem. Agora eu estou perdoado, uau, agora eu não tenho mais culpa. Você sai de casa, passa um carro, você está atravessando a faixa de pedestre, passa um carro, atropela você. Você já fala um palavrão para ele. O que acontece? Ira de Deus sobre você. Você tem que ir lá de novo, fazer um sacrifício, o sangue sobre você. Agora saiu a culpa. Aí você fica a vida toda assim. Por incrível que pareça, eu sei que não é nenhum de vocês, tem cristão que vive assim. Tem crente que vive assim. Ele vive pedindo perdão pelos pecados dele. Ele vive voltando lá e sacrificando de novo. Ele quer sempre ir no encontro com Deus de novo.
Ele quer ter aquela primeira experiência dele de novo. Ah, pastor, acho que eu não fui salvo, porque daí eu não sei o que, eu acho que não valeu, eu acho que eu estou mal, assim. É porque ele não entendeu a propiciação, ele talvez teve um nível de revelação da expiação, mas ele não entendeu que não tem como a ira de Deus vir sobre ele. Presta atenção aqui em mim. Não há possibilidade da ira de Deus vir sobre você, mesmo que você peque. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso errar? Não, ninguém pode errar, ninguém deve errar. Mas você vai errar, você sabe disso, né? Ninguém é tão bom assim que não vai, né? Até agora a gente já está errando. Mas mesmo que você peque, não tem possibilidade da ira de Deus vir sobre você. Por quê, pastor? Porque Deus ofereceu o sangue para Ele mesmo. Deus ofereceu o sangue de Jesus para Ele mesmo. Então o que aplaca a ira de Deus não é o comportamento do homem, não é a obediência do homem, não é a religiosidade do homem. O que aplacou a ira de Deus foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então o que Deus fez, irmãos? Deus, Ele promoveu algo para Ele mesmo. É claro também, tem que ficar bem explicado para você, que o sangue, por conta do sangue, que nós temos os nossos pecados perdoados, né, removidos, e assim como a culpa por eles, ok? Isso foi resolvido também. Mas eu estou aqui enfatizando para você que é sobre o sangue ser primeiro para Deus, primeiro para Ele. Isso é propiciação. E aí Deus fala, ou melhor, Paulo, né, na carta, Deus falando através dele, aquela expressão que nós lemos, Deus apresentou o sangue, Deus apresentou, na verdade, né, eu coloquei o sangue, Deus apresentou como propiciação, só que ele está falando do sangue. Então olha só, o que é, vou falar aqui um conceito para você, do que é o Evangelho de Deus, do que é esse resultado da obra consumada, o que é o resultado da propiciação, que é o Evangelho, que diz assim, então para mim e para você gravarmos, o Evangelho de Deus é Deus provendo, fala do sacrifício, Jesus, é Deus provendo e é Deus oferecendo também, mas não é só oferecendo, é Deus aceitando, e é Deus aprovando e ficando satisfeito com o sangue do seu sacrifício. Então lá no tabernáculo, para nós avançar aqui, finalizar, lá no tabernáculo eu falei para você que quem oferecia o sacrifício era Arão, amém? Ele pegava um animal, um novilho ou um bode e oferecia lá com propiciação. Só que Arão, ele é uma figura de Cristo. Nós vamos ler Hebreus essa semana, você vai ver que o sumo sacerdote que nós temos é Cristo. Arão é só uma figura. Então como que acontece aqui a propiciação? É Deus, né, como eu falei para você, é Deus provendo o quê? O sacrifício. Aquele animal lá, ele aponta para Cristo. O animal do sacrifício aponta para Cristo. Então é Deus provendo. É Deus oferecendo agora. Quem é que oferecia o sangue? O sumo sacerdote. E quem é o sumo sacerdote? É Cristo, é o próprio Deus. Então é Deus provendo, mas é Deus também oferecendo. Só que agora, quem é que aceita? É o próprio Deus que vinha na nuvem e aceita o sangue. Mas agora, depois de aceitar, Deus diz, eu aprovo, está aceito, eu aceito esse sangue. Mas agora o que acontece? Deus fica satisfeito. Por conta disso que Deus, Ele declara sobre a sua vida, justificado, perdoado. Então, irmãos, quando eu falo para você aqui, que o Evangelho não é sobre o que o homem faz, mas é sobre o que Deus faz, é isso aqui. Em que momento que está o homem aqui? Não, nós só vimos aqui Deus agindo, nós vimos só Deus movendo, é Deus oferecendo, é Deus suprindo, promovendo o sacrifício, é Deus Ele oferecendo o sacrifício, é Deus aceitando o sacrifício, é Deus aprovando o sacrifício, e é Deus declarando o homem justo, por conta do sacrifício, irmãos, aleluia.
Então é isso que diz o texto, quando diz que Deus apresentou como propiciação. Então quando Deus olhou para o sangue, Ele ficou satisfeito na sua justiça, e a sua ira foi aplacada. E por isso que hoje você pode viver em liberdade. É por isso que você hoje pode ficar descansado. É por isso que você hoje pode ter a convicção e a certeza que a ira de Deus não vem sobre você. Se não vem a ira, o que vem sobre você? A bênção de Deus vem sobre a sua vida. Qual que é a garantia que a bênção de Deus vem sobre você? Se você comportar bem? Não, é porque a ira não vem, vem a bênção. E por que vem a bênção? Por conta daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. E para finalizar, 2 aspectos aqui ainda, dessa expressão que Deus apresentou. Quando nós lemos a primeira vez essa expressão, a gente pergunta, mas apresentou para quem? Né? Falei para você, primeiro ponto, Deus apresentou para Ele mesmo. Só que Deus não apresentou somente para Ele, Deus apresentou isso também de uma maneira pública. Se houvesse, né, televisão, internet naquela época, ia ser passado para todos os lugares do planeta, todo mundo ia ver aquele evento, porque o maior evento da história foi a cruz. Então Deus não fez, né, olha que interessante isso, irmãos, Deus não fez um sacrifício oculto como era lá, Deus não fez um sacrifício oculto, e o sangue não foi oferecido secretamente. Quem é que via que o sangue era oferecido? Só Arão. Mas agora na cruz não, Deus fez isso publicamente. Deus expôs isso para o mundo inteiro. Deus apresentou a obra da cruz para o mundo inteiro. Deus expôs publicamente a cruz de Cristo, diferente do tabernáculo, mas Deus fez uma exibição pública. Portanto, a cruz, o sacrifício e o sangue estão lá para todos verem. Logo Deus apresentou, olha só que poderoso, Deus apresentou a todos o seu plano publicamente. Deus apresentou a todos publicamente o seu plano de redenção consumado na cruz do Calvário, irmãos. Deus não fez oculto, Ele disse, eu vou fazer, mas eu vou mostrar para todo mundo, vai ser aqui, todo mundo vai ver, naquela cruz o sacrifício. Então a cruz é Deus apresentando, olha que poderoso, a cruz é Deus apresentando a todo mundo, a todo o mundo, que Ele mesmo estava reconciliando a humanidade consigo através do sangue do sacrifício. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, é isso que Paulo está dizendo lá em 2 Coríntios. Então Deus fez uma apresentação, olha só, está aqui, Deus está dizendo, está aqui, eu vou resolver o problema da humanidade, mas Deus não vai fazer escondido, Ele vai fazer publicamente, eu vou mostrar, eu vou expor, eu vou manifestar para todo mundo ver a obra da cruz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, olha só o que Paulo diz, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Agora, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Logo, Deus apresentou a obra da cruz ao mundo, como um anúncio da sua salvação, demonstrando o seu desejo de salvar o pecador, ou seja, Deus apresentou a morte no Calvário, a fim de oferecer a vida para todos os homens, irmãos. Então Deus apresentou isso. Lembra que acontece, enfim, é mencionado em João capítulo 3, mas acontece lá em Números, que as serpentes começam, né, a atacar Israel, e aí as pessoas começam a morrer por conta da serpente. Moisés chega diante de Deus e diz, Deus, o que eu vou fazer? O pessoal está morrendo, está todo mundo morrendo por causa do veneno da serpente. Deus diz para Moisés, pega uma haste e coloca lá no fundo do arraial, faz uma serpente, uma cobra de bronze, e bota na ponta dela, aquele que olhar, ele vai ser curado. Aquilo apontava para o quê? Para a cruz. Mas por que Deus não mandou fazer aquilo dentro de uma barraca?
Porque Deus estava mostrando, eu vou expor publicamente o sacrifício, eu vou expor publicamente o sangue, eu vou manifestar publicamente o meu desejo de salvar a humanidade, eu vou mostrar publicamente que a minha ira foi aplacada, eu vou mostrar publicamente que a minha justiça foi satisfeita, eu vou mostrar publicamente o meu amor pela humanidade, eu vou mostrar publicamente eu mesmo oferecendo a salvação para todo aquele que crê, irmãos. E aqui na cruz o que acontece? A ira de Deus, a justiça e o amor, tudo na cruz, da cruz do Calvário. O sangue foi derramado, irmãos. Aleluia. É por isso que quando essa declaração de uma vez por todas, e ela está em Hebreus, né? Não falei para você? Inúmeras vezes o livro de Hebreus, de uma vez por todas. De uma vez por todas. Por isso que essa declaração de uma vez por todas, ela precisa fazer um sentido para você. Toda vez que você estiver debaixo de condenação, de acusação, você tem que lembrar, de uma vez por todas o sangue foi oferecido. De uma vez por todas. Mas ainda tem mais um, o último. Última pessoa ou grupo, sei lá, que Deus queria mostrar. Deus, propiciação para Ele mesmo, manifestou para Ele mesmo, e manifestou para o mundo inteiro, mas Ele manifestou para mais alguém, para Satanás e os seus demônios. Lá em Colossenses capítulo 2, vamos ler, Colossenses 2, versículo 13 ao 15. Colossenses 2, ao 13 ao 15, e aqui nós fechamos a conta. E hoje nós vamos participar da ceia, para nós confessarmos o sangue que foi de uma vez por todas. Colossenses 2,13, olha só o que diz: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados, e na incircuncisão da carne, Ele lhe deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Agora, e despojando os principados e potestades. O que é isso aqui? Demônios. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles aonde? Na cruz. Deus manifestou o sangue para ele, Deus manifestou para o mundo inteiro o sangue para você, mas Deus manifestou para Satanás e os seus demônios, e triunfou na cruz do Calvário. Ele expôs os demônios lá naquela cruz, irmãos, que você é perdoado. Ele pegou o escrito de dívida, imagina agora um tanto de documento aqui, ele pegou esse escrito de dívida que era sobre mim e sobre você, e ele cravou naquela cruz. Então Satanás e os seus demônios, que são os acusadores, eles foram envergonhados. Por quê? Porque Cristo tratou com o nosso pecado na cruz do Calvário. Ele perdoou, Ele aniquilou todo escrito de dívida, de uma vez por todas. Deus triunfou sobre os demônios na cruz do Calvário, através do sacrifício e do sangue de Jesus que foi derramado. Então, não aceite mais a acusação de Satanás. Não aceite mais condenação, porque eles já foram envergonhados. Talvez Satanás tenha envergonhado você, lançado em rosto os seus pecados, e talvez você ainda acha que é Deus. Não há possibilidade de Deus fazer isso. Por quê? Porque a ira dele foi aplacada. A ira de Deus foi aplacada. O que tem de Deus para você, sabe o que é? Favor e graça, bênção sobre a sua vida. Pastor, quer dizer que tudo vai dar certo? Não, isso é outra pregação dele. Pastor, quer dizer que eu não vou ter problema? Não, essa é outra pregação. O próprio Jesus que nós vamos ter. Mas você precisa de crer que não é Deus pesando a mão sobre você. Você precisa de crer que Deus não está procurando uma oportunidade para pesar a mão sobre a sua vida. Deus não está procurando uma oportunidade para condenar, para acusar você. Não há possibilidade disso para fazer, porque Deus apresentou para si mesmo o sangue como propiciação. Logo a ira dele foi aplacada, a justiça dele foi satisfeita. Deus promoveu, Deus proveu, Deus ofereceu, Deus aceitou, Deus ele ficou satisfeito com o sangue
sangue, por isso que você é perdoado, por isso que você é justificado. Por quê? Por causa do sacrifício de Cristo, por conta da cruz, por conta do sangue derramado. O sangue de Cristo garantiu de uma vez por todas a nossa redenção eterna. Fique de pé, vamos ler Hebreus 9, 11 e 12 para finalizar. Aleluia, aleluia. Aleluia, Hebreus 9, versículo 11. O sangue de Jesus é suficiente, de uma vez por todas, ok? Não há mais necessidade de sacrifício. Não há mais necessidade de sacrifício para ser salvo. Não há mais necessidade de sacrifício para ser perdoado. Não, Deus mesmo fez aquilo que eu e você jamais conseguiríamos fazer. Há muitas pessoas que eles estão tentando aplacar a ira de Deus, entende? Eles estão tentando aplacar a ira de Deus através da sua obediência. Eu e você, quando nós éramos adolescentes, né? Você queria fazer alguma coisa, então você queria obedecer para depois pedir para o seu pai e para a sua mãe. Aí você obedecia, fazia tudo, lavava a louça, limpava a casa, a sua mãe nem pediu, mas você fazia tudo. Era assim, essa era a estratégia, né? Tem uns que ainda fazem isso hoje, estão nem olhando para mim. Lavava a louça, limpava a casa, fazia tudo. Mãe, precisa de alguma coisa, pai, precisa de alguma coisa, está tudo certo e tal. Aí, pai, a mãe ficava assim, ué, mas o que está querendo? É assim? Aí depois ele chega, mãe, é que assim, eu queria ir lá na casa do fulano, eu posso? O que ele estava fazendo? Tentando aplacar a ira, porque está devendo. Não lavava a louça, não fazia nada certo, estava devendo, merecia uma surra, uma chinelada. Mas aí eu vou fazer tudo certo para ganhar um crédito, para chegar diante da mãe e pedir. Mas o meu pedido é baseado naquilo que eu fiz. Casamento também existe isso. Não, acho que casamento nem dá para falar agora. Nós não vamos perder o ambiente aqui de glória. Mas não é de nenhum que está aqui, tá? Quando não tem revelação do sangue para propiciação, o marido chega em casa com um presente, com um buquê de flores, diga amém, irmãs. O que a esposa pensa? O que ele fez de errado? Porque ela está achando que a oferta dele é para aplacar a ira dela, mas hoje isso mudou em nome de Jesus. O marido chega em casa, a esposa vem com: amor, fiz aquela jantinha que tu gosta, fiz a sobremesa que tu gosta, amor, vem aqui, amor, deixa eu lavar teus pezinhos, vem cá. Aí quando o homem ainda não tem a revelação da propiciação, o que ele diz? Vai pedir o cartão, ou já comprou e vai vir a fatura amanhã, e ela já está fazendo algo para aplacar minha ira. Isso é a mentalidade que ainda não teve a revelação da propiciação. Mas agora, talvez assim a sua vida é em alguns momentos. Você tenta fazer algo para agradar a Deus, para aplacar a ira dele. Preste atenção, você deve fazer algo para agradar a Deus. Sim, deve fazer. Deve. Com certeza, por quê? Porque nós amamos a Ele, amém? A gente vai agradar quem a gente ama, mas esse agradar não é com medo de receber algum juízo. Não, esse agradar é porque eu quero fazer a vontade dEle, eu quero fazer a vontade dEle, então eu vou fazer algo, eu vou servir a Deus. É o que nós dizemos, nós servimos a Deus com o quê? Com medo da ira? Não, nós servimos a Deus para cumprir a vontade dEle, porque tão amado que eu fui, agora eu quero devolver esse amor para Ele também, não para pagar o amor dEle, não, é só uma resposta de quão amado eu sou, eu quero amar Ele também, de quão servido eu sou por Ele, eu quero servir Ele também, de novo, não para pagamento. Tem muitos irmãos que eles são assim, eles querem se envolver na vida da igreja para fazer algo, por quê? Porque eles querem pagar aquilo que Deus fez por eles. Não, irmãos, não, Deus já está satisfeito, Ele não aceita, preste atenção, Deus não aceita, por quê? Porque Ele já está satisfeito com o sangue de Cristo. Hebreus 9, 11 e 12, quando porém Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros,
mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário, ou seja, no Santo dos Santos, só que ele entrou de uma vez por todas. Não é como Arão que ficava entrando todo ano, ele entrou de uma vez por todas e obteve eterna, de uma vez por todas, a redenção. Você foi redimido, você foi comprado, você foi resgatado. Deus obteve o seu resgate de uma vez por todas, por conta do sangue de Jesus, por conta do sacrifício perfeito, por conta da obra consumada do Calvário, de uma vez por todas, de uma vez para sempre. Você é perdoado, você é justificado. Levante as suas mãos e comece a agradecer a Ele nessa hora. Comece a agradecer ao sangue. Eu sei que um peso saiu de você. Eu sei que um peso saiu das suas costas agora, porque você está diante da cruz vazia. Você está diante da manifestação da graça e da bondade de Deus sobre você. A cruz vazia, o sangue derramado.